44ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Palminópolis, Goiás, em 30 de 11 de 2020. Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Rogério que faça a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Vamos estar lendo Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada oficial. Chamada da 44ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Palminópolis, Goiás, em 30 de novembro de 2020. Vereadores: Edival Florentino de Jesus. Presente. Frank Elvis Vaz. Presente. Graziane Vitorino Santana. Presente. Oswaldinho Quirino Júnior. Presente. Rogério Teres dos Santos. Presente. Shirlene Vicente Santana Mendonça. Presente. Valdinei Egídio da Silva. Ausente. Varley Pereira Sardinha. Presente. Venerando Bispo Correia. Presente. Solicito ao secretário administrativo que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 43ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás. Em 27 de novembro do ano 2020, no salão principal desta Igreja Casa de Leis, cito a Rua Deputado Antônio Queiroz Barretos, número 30, Centro, Palminópolis, Goiás, às 20 horas, havendo quórum legal, o presidente Graziane Vitorino Santana invoca a proteção de Deus e declara aberta a sessão solicitando ao vereador Oswaldinho Quirino Júnior para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, onde é realizada em Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Em seguida, é realizada a chamada oficial, onde estiveram presentes Edival Florentino de Jesus, Frank Elvis Vaz, Graziane Vitorino Santana, Oswaldinho Quirino Júnior, Shirlene Vicente Santana Mendonça e Venerando Bispo Correia. Ausentes: Rogério Teles dos Santos, Varley Pereira Sardinha e Valdinei Egídio da Silva. Em seguida, é solicitado ao secretário administrativo que seja feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, aprovada sem ressalvas, seguindo para as devidas assinaturas. Expediente do dia: sem matérias. Ordem do dia: projeto de lei número 58/PMP 2020, que estima receitas e fixa despesas para o exercício financeiro de 2021, LOA 2021, aprovado em terceira e última votação por unanimidade, com resultado de 5 votos favoráveis. Projeto de lei número 59/PMP 2020, que altera o plano plurianual de 2018 a 2021 e dá outras providências, aprovado em terceira e última votação por unanimidade, com resultado de 5 votos favoráveis. Projeto de lei número 63/CMP/2020, que cria cargos efetivos da Câmara Municipal de Palminópolis e dá outras providências, aprovado em terceira e última votação por unanimidade, com resultado de 5 votos favoráveis. Parlamento livre. Sem manifestos e não havendo mais nada registrado neste documento complementar, o presidente declara encerrada a sessão. Para constar, eu, Hudson de Souza Barroso, secretário administrativo desta Casa Legislativa, lavro esta ata e externo que o conteúdo audiovisual desta sessão encontra-se disponível na íntegra e em formato digital na Secretaria Administrativa desta Casa de Leis. Palminópolis, 27 de novembro do ano de 2020.
Ata em votação. Ata aprovada. Expediente do dia. Solicita ao responsável contábil e ao assessor jurídico da Câmara a explanação do projeto de lei número 55 PMP 2020. Marcelo Baião e o Kim. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente e os demais vereadores. Prazer estar aqui novamente, podendo esclarecer algumas dúvidas dos nobres vereadores a questão do projeto de lei 055, que estabelece regras do regime próprio de previdência, o projeto de lei 055. Regulamentação no âmbito do município de questões pertinentes a alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103 de 2015. Então, esse projeto ele surgiu devido à demanda da Emenda Constitucional 103, a Emenda Constitucional de novembro de 2019, que alterou as regras dos benefícios previdenciários dos servidores da União. Pela primeira vez, nas reformas que foi feita em 98, 2003, 2007, essa reforma da Previdência, ela alterou, na questão dos benefícios previdenciários, a questão só dos servidores da União. Mas ela trouxe alguns detalhes que os municípios deverão e estão aí sendo cobrados a implementação de certos requisitos. Tá? Então, na Emenda Constitucional 103, no nosso projeto, primeiramente, a gente fala das disposições gerais do regime próprio, a gente corrigindo determinando algumas disposições gerais, definindo por itens, e logo em seguida a gente menciona no projeto de lei a questão do tempo de contribuição, a certidão tempo de contribuição, que o governo federal alterou toda a sua forma de ser emitida a certidão tempo de contribuição, então a gente já traz as alterações para o regime próprio de Palminópolis, o FUNPRESP, e logo em seguida a gente já entra na questão da emenda 103, que é a questão das contribuições previdenciárias. A emenda 103, a emenda constitucional, que alterou a Constituição, ela trouxe um quesito a mais agora para os servidores. Já desde a emenda 41, os servidores públicos da União, os servidores públicos dos estados, municípios, Distrito Federal, segue o mesmo percentual dos servidores públicos da União. Então, desde aqui, Palminópolis, desde 2005, a contribuição aqui é 11%. Não foi um ou outro aqui dos administradores, dos ex-prefeitos que escolheram ou algum estudo, 11% dos servidores. Aqui, até 2005, era 7%. Aí vem a emenda constitucional 103 e obrigou todos os municípios e estados a ter uma alíquota, no mínimo, 11%. Então, essa foi uma implementação que veio do governo federal. Agora, em 2019, teve uma nova alteração da contribuição dos servidores públicos da União. Então, hoje, os servidores públicos da União é 14%. Então, e o Estado de Goiás também, os estados, a grande maioria dos estados estão fazendo suas reformas da Previdência. O Estado de Goiás, em mês de dezembro, já alterou a contribuição dos servidores. Já passou também a 14% o Estado de Goiás. E a emenda constitucional, nela fica bem claro que a aplicação dos 14% é auto-aplicável. Então, os legisladores já deveriam ter a Constituição já fez e já deveria ser auto-aplicável. Mas o próprio Ministério da Previdência
através da Secretaria de Previdência, soltou uma portaria dilatando o prazo para que os municípios se adequassem às regras que é auto-aplicável. Por exemplo, aos 14%, a contribuição previdenciária de 14%, a regularização dos benefícios, do rol de benefícios, que até agora, até a emenda constitucional, até dia 13 de novembro de 2019, os FPS era responsável pelo pagamento aposentadoria, pensão, salário maternidade, salário família, auxílio reclusão. Tá? Então, esses três agora com a emenda 103, os FPS é obrigado a pagar aposentadoria e pensão. Os auxílios maternidade, auxílio doença, salário família e auxílio reclusão, esse é um benefício assistencial. Então, como é assistencial, é o ente que tem que arcar com esses valores. E o Ministério deu prazo para esses dois itens. Ele deu um prazo até, primeiramente, em outubro, e agora alterou para 31 de dezembro. Até 31 de dezembro, todos os municípios brasileiros, os estados, têm que estar com pelo menos esses dois itens aprovados. Tá? Isso é constitucional. O município que não tiver, o estado que não tiver regulamentado esses dois quesitos, tem suas penalidades, que é bloqueio de CRP, os administradores, o município tem a sua CRP bloqueada, o município fica impedido de receber verbas do governo federal, do governo estadual, inviabiliza as administrações. A alíquota dos 14%, existe uma possibilidade dela ser progressiva, mas desde que o município não tenha déficit previdenciário. Hoje, o município de Paulinópolis tem déficit previdenciário, mais de 30 milhões. Ele não tem esse déficit previdenciário, se não tivesse, a gente poderia ter uma alíquota progressiva, como é do INSS, um exemplo. Mas como o município tem o seu déficit previdenciário, a alíquota progressiva que tem, a gente pode pensar, seria a partir de 14%, 14%, 16%, até 22%. Aí, nesse patamar, aqui como município, aqui, para quem ganhar acima, voltando um pouquinho, explicar melhor, a alíquota progressiva seria a partir de 14%, até as pessoas que recebam um salário até o teto do INSS, e acima dali a gente poderia ter uma alíquota progressiva, crescendo. Mas a gente fez até um estudo atuarial, um atuário fez um estudo, como aqui o município, a média salarial nossa é bem pouco acima de um salário mínimo, a média aqui, máximo 2 salários mínimos, a grande maioria, você já pega até 2 salários mínimos, que você pega mais de 80% dos servidores, então a alíquota progressiva acima de 14% aí, não traria reflexo para o déficit setorial. Estaria penalizando uma pequena parte dos servidores, da categoria de servidores, mas não traria aí um grande resultado para o déficit setorial do município de Paulinópolis. Então, essa questão aí, esses dois itens que estão no projeto aqui, que são os mais polêmicos, que são os mais emblemáticos, assim, até difícil de votar, desses dois, é os 14%, que é uma questão obrigatória. A gente está simplesmente regulamentando o que a Constituição nos trouxe. Tá? O município pode aprovar, não pode? Depende do município, mas é aquela situação. Se o município não conseguir aprovar, tem esses problemas, tem as suas punições, as vedações que vão vir aí, tanto com o Ministério Público, Ministério da Previdência, Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já soltou, desde agosto, uma orientação normativa, informando aos municípios das regras que eles têm que ser impostas pelo Executivo e aprovado na Câmara Legislativa. O Ministério da Previdência já soltou 2 ou 3 portarias regulamentando isso aí, prorrogando o prazo por causa do período eleitoral e tudo, prorrogou o prazo. O Tribunal de Contas também, agora recentemente, também prorrogou o prazo da implementação da alíquota e dos benefícios previdenciários até 31 de dezembro. Então, a gente tem, a Câmara aqui, tem até 31 de dezembro para regularizar essa situação. Nos colocando aqui o município de Paulinópolis, normal, regulamentado junto ao Ministério da Previdência, tá? Seguindo aí o que está na nossa Constituição Federal e também até a Constituição Estadual, que já reza isso aí, que todos os servidores têm que contribuir no mínimo com 14%. Tá?
Estou aí à disposição dos novos vereadores, se tiver algum questionamento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras, os prestadores de serviço, Marcelo, doutor Kim, senhor Etiel. Eu só queria, só uma pergunta, às vezes até já foi ventilado e ou eu não participei ou eu não, me esqueci. A União regulamentou essa situação da Previdência em novembro de 2019. Isso. Novembro de 2019. A emenda constitucional foi aprovada 13 De novembro de 2019. Isso, publicada. Então, nós tivemos aí 10 meses para regulamentar a nossa. Aproximadamente 12 meses, que foi em novembro, né? Isso. O Ministério, primeiramente, só deu 31 de julho, depois ele prorrogou até 31 de dezembro o prazo para enviar as legislações. O Ministério foi dando prazos aí. A minha pergunta é, por que não foi feito antes? Exigência de estudo, de levantamento, o porquê que não foi feito antes? Só veio fazer agora. O projeto já foi encaminhado já há um certo tempo para o Legislativo. Aí, questões burocráticas, teve a questão do estudo atuarial que foi solicitado pelos vereadores, que não é feito de uma hora para outra, que você precisa de um levantamento. Então, teve várias questões técnicas aí. Uma questão mais relevante é a questão do estudo atuarial, que foi solicitado, que demorou um certo tempo aí também para poder a gente conseguir passar para vocês essa questão se era viável aí uma alíquota progressiva ou não. Fazer só um ressalvo aqui, uma informação. Quer dizer, hoje o Fundo de Previdência, se alguém fala, déficit atorial é o que precisaria ter para pagar todos os aposentados e hoje os atuais e os futuros aposentados. Então, hoje a gente se fala assim, ó, tem dinheiro suficiente para pagar isso aí? Não. Hoje o nosso saldo financeiro é questão de um pouco mais de 2 milhões de reais. O Fundo de Previdência está com muito dinheiro. Para a Previdência, isso não é quase nada. Isso aí dá para a nossa folha de pagamento hoje é em torno de mais de 150 mil reais de aposentados. Então, nesse aí, você ficar aí, acontece em vários municípios, já é conhecimento geral, tem vários municípios do estado, do Brasil, que o município não consegue fazer o repasse certinho para a Previdência. Vai que aconteça, agora ninguém nunca imaginava, uma pandemia dessa aí, vai acontecer alguma crise e o município não consegue passar dinheiro para a Previdência. Mas não dá nem um pouco mais de um ano, 2 meses aí. Então, esse dinheiro é muito pouco para a questão previdenciária. Mas não acontece. Eu sou testemunha de vários municípios aí, que tinham um saldo financeiro, e aí foi se acumulando crise no município. Por exemplo, vou dar um exemplo, isso é conhecido. Por exemplo, Minas Sul perdeu a Sama, que era de amianto, parou de produzir, a gente tinha 12 milhões na conta. Agora, mês que vem, acho que não fica 500 mil reais, e a folha já é mais de 800 lá. Então, o dinheiro, por conta de certos mandatos que não conseguiu, o município não está conseguindo repassar toda a contribuição. Tá? Então, hoje, por exemplo, mas contribuição, hoje Palminópolis, só para ter um exemplo, a gente já está em mais de 50% de contribuição previdenciária, contando a funcional e patronal. Então, certas reformas, iniciando com essa que é obrigatória aqui agora, que não é questão de querer ou não, assim, o executivo foi se obrigado a encaminhar para o legislativo, que agora vai análise daí, é questão constitucional, tá? Mas futuramente vai ter que ser feita uma reforma de previdência mais ampla e fazer um estudo, lógico, para poder alterar isso aí, porque está ficando muito alto. Só para vocês terem noção, hoje se você paga uma folha de pagamento, repassar, se ela der 100, você tem que passar 50 só para o seu fundo de previdência, é muito pesado e é muito complicado isso aí. Temos que se preservar também o futuro dos servidores públicos aí, que todos almejam lá na frente se aposentar e ter o respaldo ali, que vai ter que ser o salário pago
integralmente e em dias também. Tá? Senhor presidente, meu boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os EDs, também os servidores da casa, nosso também, né, assessor contábil, nosso no sentido que ultimamente a gente tem reivindicado muitas explicações por parte do senhor, né, já que o senhor faz parte, né, dos gestores lá do FUNPRESP. Então, assim, só a título de esclarecimento mesmo, porque sempre foi uma dúvida nossa, tanto é que o projeto, né, como o próprio vereador Edival falou, eu não me lembrava exatamente a data que ele foi entrado na casa, mas foi final de julho, e nós tivemos várias reuniões para chegar hoje, né, no parecer que ambas as comissões vão estar, né, já elaborado, vai estar sendo lida, porque, só a título de esclarecimento, até mesmo para os servidores que não se encontram na casa, mas que com certeza poderá vir a ver, né, o vídeo, né, através aí das redes sociais dessa reunião. Então, assim, a preocupação primeira nossa foi a questão mesmo, né, da obrigatoriedade aí dos 14%, no sentido que a gente até percebe, né, se eu falo até mesmo por mim também como aposentada que sou do Estado. A questão quando se cobra da gente um valor, né, e você quando senta o bolso fala, nossa, mas não teria outra saída? Então, assim, nós, né, através de vocês, do assessor jurídico da casa, o Dr. Kim, foi feito esse levantamento para nós chegarmos, né, à conclusão dos pareceres, que foi esse estudo, né, esse estudo aí para tirar da nossa cabeça, pelo menos da minha, a questão da alíquota progressiva, né, porque esse escalonamento eu imaginava que seria o ideal, né, porque aí a pessoa iria sentir gradativamente, né, essa contribuição. Mas após aí os estudos, né, feitos por vocês, que eu até quero agradecer, porque ali vai a nossa assinatura, né, nos pareceres e é complicado, dizer também aí aos servidores, né, que em cima desse estudo se viu aí o que é mais adequado, através das explicações, dos esclarecimentos, os 14%, né, visto pelo que o próprio Marcelo nos disse aí, né, e foi verificado através de documento, não é só fala, é documento, né, a questão da inviabilidade dessa alíquota progressiva, né? Então, assim, só também, ao mesmo tempo, esclarecer e justificar o nosso voto, porque eu acredito que todos nós aqui, estando ou não, né, na administração futura, futura que eu falo não é 2021 a 2024, não. São administrações futuras, né, além desse período, para o nosso município. A inviabilidade, né, e assim, até mesmo a impossibilidade do servidor, o dia da manhã, se aposentar. Então, em particular, o meu voto hoje nesse projeto se dá, né, pensando no nosso município, pensando nos nossos servidores, né, que se aposentarão o dia da manhã. Tá? E desde já eu agradeço, né, o esclarecimento, o esforço, tanto pelo Marcelo, né, quanto pelo Dr. Kim, e também, em particular, né, o secretário da casa, o Hudson, né, que a gente sempre em contato e tentando entender um pouco mais esse projeto, que é esse projeto número 55, né, essas novas regras do Fundo de Previdência. Desde já, meu muito obrigada.
Presidente, posso fazer só mais um... Estou me alongando muito, mas só para esclarecer um pouquinho. Talvez alguém possa perguntar, mas o governo federal soltou para o INSS uma alíquota progressiva a partir de 7,5%. Esse foi o questionamento do déficit atuarial. Se você fizer uma alíquota progressiva para os pequenos municípios que têm uma remuneração muito baixa, no lugar de você estar aumentando a contribuição para o regime próprio, você estaria reduzindo, você estaria aumentando muito o déficit e inviabilizando a administração pública. Tá? Por isso, a Constituição já proibiu, para quem tem déficit atuarial, não ficar abaixo do mínimo que é os servidores da União. Abaixo de 14 é só para aqueles municípios que não têm déficit. Se tiver aqui no estado de Goiás, não tem, só para esclarecer. Se tem raros casos que existe superávit em alguns municípios. São municípios relativamente grandes, que têm uma história previdenciária bem antiga, com a consciência previdenciária, questão de repasse em dias, utilização do dinheiro, e conseguiram ter uma reserva financeira aí muito grande, mas são raros no Brasil. Não falo nem em Goiás, falo Brasil, se é raro você achar um, isso só na região sul, simplesmente sudeste ou sul, você vai achar alguns ali, gatos pingados, que consigam. Só você ver tanto que o nosso fundo de previdência está ficando pesado. Hoje a gente, assim, em setembro, a gente tinha, com certeza anterior, a média de 191 servidores efetivos no município de Palminópolis. E já estamos com mais de 91 servidores aposentados, pensionistas e aposentados. Praticamente um por um. Então, o déficit está muito grande. Então, está ficando muito pesado o regime próprio de previdência. Então, por isso, quando o governo fez essa alteração e acabou repassando para os municípios, é exatamente isso, melhorar a vida útil desses regimes próprios de previdência. Tá? Então, esses regimes aí, tanto aqui como em todos os outros, precisa se renovar, ter feito suas alterações, melhorar suas leis, para poder conseguir adquirir um fundo financeiro, para poder, quando esses servidores efetivos, que a tendência é que o nosso caso já está se vendo próximo, ter-se mais servidores aposentados do que efetivos. Então, o próprio nome Fundo de Previdência precisa ter um fundo financeiro para poder custear esses servidores lá na frente, os aposentados e pensionistas, que com certeza vão ser bem mais em quantidade, maior a quantidade, do que os ativos. Que o município, quando chegar nesse ponto, se o regime próprio não tiver captado dinheiro aí, o município não vai dar conta. Vai tirar da educação, vai tirar da saúde para pagar aposentado e pensionista. Então, por isso, a gente tem que seguir as regras que o Ministério nos traz, as regras constitucionais, tanto o Estado e o governo federal, traz a Secretaria de Previdência nos traz as normativas, as portarias, a avaliação atuarial que é feita todo ano. Então, o município tem que estar seguindo anualmente essas premissas aí, esses estudos técnicos que é feito para poder a gente ter o regime próprio sadio financeiramente. Senhor Marcelo, só uma pergunta, eu vou repetir uma pergunta que nós fizemos durante as reuniões que tivemos com o senhor, só a título de ficar registrado. Qual é a inviabilidade de hoje deixarmos o nosso regime próprio de previdência, o regime municipal, FUNPRESP, e voltarmos para o INS? Porque esse foi um dos questionamentos, que nós fizemos também para o senhor durante uma das nossas reuniões. Isso. Para você hoje extinguir o regime próprio de previdência de Palminópolis, bastaria um projeto de lei sendo aprovado, tem extinção. Mas isso traz um prejuízo, um gasto financeiro inimaginável aqui para a administração. Exemplo, hoje o FPS gasta 50% do que a prefeitura paga dos aposentados de contribuição, R$160 mil em média. R$160 mil esses 50%.
que é a arrecadação. Quando você extingue o regime próprio de previdência, você não está simplesmente... Se você extinguir ele hoje, tudo que está nele fica para o município. Por exemplo, aqueles servidores que estão todos esses 91 aposentados, vai para a folha do município. Acabou o dinheiro da Previdência aqui, que vai durar só um ano, daqui a 13 meses, essa conta é o município que está pagando. E ainda contribuindo 22, mais a alíquota dos servidores, aí 31% para o INSS. Você sai de um gasto de 50% da sua folha e já no primeiro momento, já no momento logo seguinte, você vai para quase 90%. 50, mais os 30 e poucos, fora os benefícios assistenciais, auxílio e salário maternidade. Então, você sai de 50 e vai para 85% aí, já no primeiro mês. Então, financeiramente, é inviável para o município extinguir o regime próprio de previdência. Temos que trabalhar, tentar fazer um estudo, seguir os estudos atuariais, para que no futuro a gente consiga sanar o déficit atuarial ao longo do prazo aí, para que lá na frente não fique inviável o Instituto. Só mais ninguém me perguntou, mas existe certos comentários que os outros... vai começar porque na reforma da Previdência do Estado, do governo federal, na PEC, e o Estado também, ele passou a contribuir, ele cobrar a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas, que ganham acima de um salário mínimo. Aqui não tem essa premissa, tá? Então, aqui continua como está hoje. Aposentado e pensionista contribui? Sim, mas só aquele que ganha acima do teto do INSS. Quem ganha mais de R$6.000, que contribui só o que excede. Por exemplo, se tem um servidor aposentado que ganha R$7.000, ele vai contribuir só 11% hoje, só sobre esses R$1.000. Tá? Então, aposentado e pensionista não mudou nada aqui, no projeto não está alterando a contribuição dele nada. A gente fala que ele contribui, mas só o que excede o teto do INSS, como já é obrigatório aqui. Tá? O Estado e o governo federal, sim, alterou a deles. A gente não está alterando isso aí. Tá? Essa parte eu acho que é extremamente importante ser esclarecida, né? Porque eu falo por mim, né, que também sou aposentada e que é cobrado de nós esse fundo de previdência. Né? Então, o Estado está cobrando e eu não percebo acima do teto INSS. Né? O Estado é acima de um salário mínimo e está cobrando. Então, isso é importante, que foi uma das questões também que durante a reunião foi perguntada aí, né, senhores. E assim, o que nós estávamos preocupados e com essa questão que alguém já havia nos perguntado, então, por que não extingue o Fundo de Previdência e voltamos para o INS, né? É essa questão até mesmo que você acabou de esclarecer, muito importante, e a questão do funcionário que hoje ele contribui com o FUNPRESP, né? Aí se migrasse para o INS, daqui 2 anos ele aposentasse, e aí como que fica a situação? Parece que ficaria, né, numa situação também difícil, porque aí ele teria contribuição mínima no INS, mas ele já contribuiu, né, durante a sua vida aí para o FUNPRESP, e essa migração dificultaria administrações, né, e a gente sabe que, infelizmente, por falta de esclarecimento, a gente ainda resbala muito nessas dificuldades, né, de estar legalizando essa parte aí, né, junto aos órgãos, que seja federal e estaduais, né? Federal e estaduais. Só seguindo o exemplo que a vereadora colocou aqui, se voltar para o INSS e daqui a 2, 3 anos o servidor completa o tempo, se alguém achar que o INSS primeiramente vai pagar 100% do salário dele, mas vai vir cobrar da prefeitura, do município, compensação previdenciária dos outros, por exemplo, se for mulher, aposentou com 30 anos, 3 anos no INSS e 27 no município, ele vai vir cobrar
percentual do salário dela referente a esses 27. 3 anos ele tira do cofre dele e 27 ele vai cobrar da gente. Ele vai pagar, mas vai cobrar da gente. É o mesmo que a gente está fazendo. Hoje existe a compensação contrária. A gente está com processo, tudo. O Ministério da Previdência está reformulando tudo. Eu acredito que agora, a partir do ano que vem, a gente vai começar a receber aí um saldo financeiro aí que a gente tem já no INSS, dessa compensação, melhorar o nosso caixa. Não fique alegre, prefeito, Frank. Esse saldo vai vir para fundo de previdência, tá? Vai ficar ali acumulado, lá, não vai reduzir o nosso déficit atuarial, muita coisa não, que o nosso déficit a gente já contabiliza ele. Então, se voltar para o INSS, seria mais um gasto aí. Vou voltar, aí daqui a 3 anos aposento uma turma. Vai aposentar, vai receber para o INSS, mas a conta vai vir para o município e toda a população pagar. Tá? Então, hoje em dia, você não vê regime difícil, aqui no Estado não teve nenhum, que eu tenha conhecimento, que extinguiu o seu regime próprio agora recentemente, por conta disso. É muito mais barato trabalhar a saúde financeira do fundo e melhorar ele, do que sair dele para o INSS. Da minha parte, presidente, muito obrigada, viu? Agradeço a sua participação. Senhor presidente, gostaria de estar cumprimentando o senhor presidente, os nobres colegas vereadores, os nossos servidores da nossa casa. E só uma pergunta, Marcelo, gostaria que, se fosse possível, até um esclarecimento, porque a gente questionamos sobre isso aqui nas reuniões anteriores. Eu sei que às vezes não vai ser o caso aqui de Palminópolis, mas um exemplo, se às vezes viesse a acontecer de não ser aprovado esse projeto de lei número 55, se ele não fosse aprovado, quais seriam os danos causados no sentido assim da administração vindoura? A vereadora Shirlene, estava dizendo aqui, um exemplo, os próximos prefeitos que irão assumir, não sendo aprovado esse projeto de lei, o que poderia, no caso, estar prejudicando? Acho que seria importante ficar registrado, para que todos os nossos munícipes pudessem ter conhecimento, da importância da aprovação desse projeto de lei. Primeiramente, o município não aprovando ele, não encaminhando essa lei aprovando os 14% até 31 de dezembro, automaticamente, dia 1º de janeiro, o município está irregular com a sua certificação, seu CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, que são 32 itens lá para você tirar CRP de regularidade, e a gente vai estar no item caminhamento de legislação lá, irregular, impossibilitando da renovação da CRP, que acho que vence em abril, por aí. Então, o município não conseguirá emitir uma nova CRP, e estaria travado para receber convênios do governo federal, todas essas emendas que vêm, que não é da saúde, tudo, que as outras emendas, não consegue ter fazendo financiamento em banco, ter projetos aprovados junto ao governo do Estado. Então, tudo isso aí. E a questão também que a gente estaria, então o doutor pode falar melhor, essa questão da gente estar indo contra a Constituição. Não sei se futuramente pode ser questionado o Legislativo. Isso aí são suposições que uns falam que pode, outros falam que não, mas que aqui é uma casa de leis, que preza até mudou para uma casa de leis. Então, a gente está indo, não aprovando, vocês também têm que fazer à vontade. Estaria indo contra a Constituição. A Constituição fala uma coisa e a Casa de Leis de Palminópolis falando outra. Então, pode ser que algum município já recusou, Aí o município me encaminhou, o município falou assim, não, eu vou entrar com mandado de segurança para tirar a CRB, mas ir jogando a responsabilidade para o Legislativo, tanto junto à Secretaria de Previdência, o Ministério da Economia, Ministério Público, então tudo a gente caminhou para todo mundo, falando, nossa parte foi a Câmara então. E se hoje conseguir uma CRP via liminar, muitos conseguiram no passado, mas foi por conta que a própria CRP era regulamentada via portaria.
através de portaria da Secretaria de Previdência. Hoje, a CRP ela está na Constituição. A emenda 103 regulamentou ela no seu texto. Então, hoje, entrar com um mandado de segurança para conseguir CRP é um caso bem atípico aí que vamos conseguir, muito difícil. Tá? Então, isso vai prejudicar muito o município de Palminópolis, tamanho de Palminópolis, só vive... nossa arrecadação é pequena. Então, qualquer melhoria que vem para a cidade, vem tudo de convênios, de emendas constitucionais que vem do governo federal e estadual. Isso é um prejuízo muito grande, não só para os servidores, é muito grande para a população. Outra questão, não alterando a alíquota, vai aumentar nosso déficit setorial. Como eu estou falando aqui, nós já temos quase 1 por 1 aqui. Aumentou nosso déficit setorial, o que vai acontecer? Aumenta mais a alíquota patronal. Isso está tirando dinheiro de vários setores da cidade. Está beneficiando, poderia estar beneficiando, se não aumentar a alíquota, beneficiando toda a população. Se aumentar o déficit setorial, vai tirar de toda a população. Se aumentou, por exemplo, a alíquota que é de um servidor, de um grupo restrito de habitantes, que é os servidores públicos, estaria tirando da população para sustentar aqui. Muito bem. Tranquilo, beleza. Muito obrigado, viu, Marcelo? Mais alguém? Então, agradecimento, tá? Obrigado pela explanação. E agora eu solicito ao Dr. Kim que faça também a explanação sobre o projeto 055, parte jurídica. Boa noite a todos. Cumprimento Vossas Excelências e também os servidores da Casa em nome do nosso presidente, Graziano Vitorino. Cumprimento Marcelo Baião, que muito bem esclareceu aqui todas as diretrizes do projeto que está em pauta nessa reunião de hoje. E até para não estender muito, eu vou aqui me limitar à questão da alíquota, né, que é, de fato, o questionamento que a gente vem recebendo aqui desde que o projeto chegou na casa. Esse projeto chegou aqui na Câmara em julho, no final de julho de 2020, perdão, de 2020, e desde então eu sou testemunha para afirmar que venho recebendo questionamentos de todos vocês a respeito da possibilidade de a gente reduzir essa alíquota, permanecendo ela em 11%, ou então instituir aqui uma alíquota progressiva a fim de favorecer os servidores, né, da cidade. E desde então a gente passou a procurar uma viabilidade para tal fato, para que isso de fato viesse a acontecer. A gente foi atrás do Marcelo, tivemos em reunião com ele em outra oportunidade, e nos trouxe essa questão do déficit atuarial do regime próprio de previdência do município, na casa de aproximadamente 30 milhões. E depois disso a gente buscou informação através de documento, pegamos a avaliação atuarial do ano passado, tivemos em contato com atuários que nos orientou a respeito, que trabalham também da mesma forma que o Marcelo, especificamente nessa área de regime próprio de previdência, nos cálculos atuariais. E a resposta que nós tivemos é que, de fato, não tem possibilidade, uma coisa é certa, não tem possibilidade de manter os 11%, porque teve a reforma da Previdência por meio da Emenda Constitucional 103 de 2019, e lá já ficou definido que os 11% não mais será aplicado nesses regimes próprios de Previdência. Então, a partir daí, teríamos duas hipóteses, duas possibilidades. Ou passaríamos para os 14%, como muito bem falou o Marcelo, foi uma alíquota mínima estabelecida para servidores da União, ou a segunda possibilidade, que até então era a mais difícil, mas que a gente ia tentar ver se encaixava, que era a alíquota progressiva, ainda que começássemos, por exemplo, dos 11%, ao invés dos 7,5% que foi implantado para os servidores da União. Porém, de posse da avaliação atuarial do ano de 2009, constatamos que, de fato, existe um déficit atuarial na casa dos 30 milhões de reais. E aqui abro um parêntese, só para deixar claro que o déficit atuarial, como também falou o Marcelo,
não é um déficit na conta do Fundo de Previdência. O Fundo de Previdência, hoje, ele não está lá com esse valor negativo, não está devendo esse valor. O déficit atuarial ele é calculado levando em consideração as possibilidades de ganho com as necessidades de pagamento que a gente vai ter com os servidores atuais. E considerando esses parâmetros, existe hoje um déficit na casa de 30 milhões. Existindo o déficit, a emenda constitucional nos dá a possibilidade de fixar essa alíquota em 14%, que é o que foi proposto pelo Poder Executivo. No entanto, com a possibilidade, que no início a gente estava pensando nessa possibilidade, tentando implementar aqui no município, que seria a alíquota progressiva. Porém, nós devemos considerar que, se o município tem a obrigatoriedade de implantar uma alíquota mínima na casa dos 14%, para a gente implementar aqui uma alíquota progressiva, teríamos que ter pelo menos a média de 14%, porque senão estaríamos renunciando à receita, e a renúncia de receita caracteriza crime de responsabilidade, podendo caracterizar também improbidade administrativa. Então, partindo dessa premissa, a gente passou a verificar a quantidade de servidores que a gente tem aqui no município, que contribuem para o Fundo Próprio de Previdência, e também a remuneração de cada um. E chegamos à conclusão que, para dar certo essa alíquota progressiva aqui no município, nós precisaríamos ter servidores que contribuam com um valor maior, que tenham um salário maior, e, pelo contrário, aqui nós temos a grande maioria dos servidores que contribuem com aproximadamente 2 salários mínimos no máximo, como o Marcelo falou, até na casa de 2 salários abrange cerca de 80% a 90% dos servidores aqui do município, dos servidores efetivos. Então, para a gente implantar uma alíquota progressiva nesse caso aqui do município de Palminópolis, teríamos que começar essa alíquota nos 14%. Porque se a gente tem um déficit atuarial na casa de 30 milhões, e se a gente tem uma Constituição Federal que nos impõe uma alíquota mínima de 14%, com qual justificativa eu iria implantar uma alíquota mínima, uma alíquota progressiva, que me dá uma média aí de 12%, renunciando a aproximadamente 2% de contribuição previdenciária todo mês, se a gente tem um déficit na casa de 30 milhões para ser equacionado. Então, como até mencionei isso com Vossas Excelências na última reunião, todo ato público ele tem que ser justificado, sob pena de incorrer em crimes, né, ou em outros casos também, de ser analisado a possibilidade de desvirtuação da função pública, né, do cargo público. Os vereadores têm plena autonomia do voto, porém, existem alguns casos que existe uma vinculação à lei. Em alguns casos, vocês têm o poder discricionário e outros o poder vinculado. O poder discricionário dá a vocês a autonomia de votar da forma que quiserem, apenas pela convicção própria. Em outros casos, tem a legislação a ser seguida. Nesse caso específico, a gente tem a emenda constitucional, que foi a reforma da Previdência, que a gente tem que obedecer. Voltando aqui na questão da emenda constitucional, se ela estabelece uma alíquota mínima de 14%, para a gente ter a possibilidade de implementar uma alíquota progressiva, escalonada, nós teríamos que ter uma média pelo menos igual ou superior aos 14%. E essa média igual ou superior aos 14%, ela é inviável aqui no município, isso constatado com documentação, constatado com contato direto com atuários que analisaram o caso aqui de Palminópolis, com a autorização do nosso presidente, e, de fato, fica inviável por esse motivo. A gente tem vários servidores que contribuem que recebem um salário inferior a R$2.000, R$3.000, e não dá para começar essa alíquota progressiva a 11%, 12%, por exemplo, que não chegaríamos sequer à média 14%. E em relação à necessidade de aprovação da lei, também como citou o Marcelo, nós temos hoje essa obrigação de aprovar essa reforma, porque, de fato, os 11% acabou, isso não existe mais. Não tem como voltar aos 11%, porque a emenda constitucional já alterou, e os 11% hoje está inconstitucional. Temos duas possibilidades.
os 14% direto para todos os servidores, ou teríamos antes a possibilidade da alíquota progressiva, mas hoje já está descartado em razão desses estudos, dessa documentação que a gente providenciou em todo esse período. Estamos aí desde de julho, agosto até aqui, sempre analisando isso aqui, tentando encontrar uma viabilidade para conseguir uma alíquota progressiva em razão do interesse de Vossas Excelências, porque todos vocês manifestaram esse interesse de manter os 11% ou então implementar uma alíquota progressiva para favorecer os nossos servidores. Mas, infelizmente, o caso prático de Palminópolis não permite que façamos dessa maneira. Então, segue junto ao projeto de lei um parecer jurídico elaborado por mim, onde eu me manifesto pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei e pela manutenção dessa alíquota de 14% em razão da ausência de outra possibilidade. Os demais critérios aqui, as demais premissas do projeto foram elencadas também pelo Marcelo. Eu acredito que está bem claro, né? Mas se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Alguém? Dr. Kim? Muito obrigado. Nada, à disposição. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres número 90 CMP 2020 CCJ e 86 CMP 2020 CFO, ambos sobre o projeto número 55 PMP 2020. E leitura do projeto número 01 jurídico. Parecer número 90, /CMP, /2020, CCJ. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer acerca do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, que estabelece regras do regime próprio de previdência social do município de Palminópolis e regulamenta, no âmbito municipal, questões pertinentes às alterações promovidas pela Emenda Constitucional número 103/2019 e das outras providências. Primeiro relatório. O prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação em vigor, encaminhou o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa, estabelecendo regras do regime próprio de previdência do município de Palminópolis e regulamentando no âmbito municipal questões pertinentes às alterações promovidas pela Emenda Constitucional número 103/2019. Após análise da assessoria jurídica, os autos foram encaminhados às comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, para emissão de parecer técnico. É o relatório, segundo o voto do relator, conforme determina o regimento interno da Câmara de Vereadores de Palminópolis, cumpre a Comissão de Constituição, Justiça e Redação pronunciar-se acerca de todos os assuntos entregue à sua apreciação. No que se refere ao aspecto constitucional, legal ou jurídico, bem como sobre o aspecto gramático e lógico, a Comissão de Finanças e Orçamento cabe emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro. Encontra-se anexado ao projeto de lei parecer emitido pelo assessor jurídico desta Casa, e por acatá-lo na íntegra, o mesmo passa a fazer parte integrante deste voto, no sentido da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei em apreço. Em relação à técnica legislativa e redação empregada, nada a opor. Portanto, opinamos pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica do projeto em análise. É o nosso parecer. Câmara Municipal de Palminópolis, Goiás, 30 de novembro de 2020. Oswaldinho Quirino Júnior, relator da CCJ.
Parecer número 90/CMP/2020, CCJ. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em sessão realizada no dia 30 de novembro de 2020, acatou na íntegra o parecer jurídico apresentado, bem como o voto do relator para que, em conjunto, opinar unanimamente pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica do projeto em análise, que estabelece regras do regime próprio de previdência do município de Palminópolis e regulamenta no âmbito municipal questões pertinentes às alterações promovidas pela emenda constitucional de número 103/2019 e das outras providências. Câmara Municipal de Palminópolis, 30 de novembro de 2020. Shirlene Vicente Santana Mendonça, presidente da CCJ, Oswaldinho Quirino Júnior, relator da CCJ, Rogério Teres dos Santos, membro da CCJ. O projeto de lei da Comissão de Finanças e Orçamentos tem o mesmo teor da Comissão de Justiça e Redação. Há necessidade de ler? Não? Isto, quero só corrigir aqui, é o parecer, né, da comissão. Parecer jurídico número 01/2020. Referência projeto de lei número 55/2020. Autoria, Executivo Municipal. Ementa estabelece regras do regimento próprio de previdência do município de Palminópolis e regulamenta no âmbito municipal questões pertinentes às alterações promovidas pela emenda constitucional número 103/2019 e das outras providências. Primeiro relatório. Fica encaminhado à assessoria jurídica desta Casa de Leis para a emissão de parecer o projeto de lei número 55, de 21 de julho de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que estabelece regras do regimento próprio de previdência do município de Palminópolis e regulamenta no âmbito municipal questões pertinentes às alterações promovidas pela emenda constitucional número 103/2019. Foi verbalizado a este assessor a indicação acerca da possibilidade de implantação da alíquota de contribuição previdenciária de forma progressiva, em substituição à alíquota única de 14%, proposta pelo Poder Executivo. Passo à análise jurídica. A emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, trouxe sensíveis alterações nos regimes próprios dos servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais, não só quanto às regras de aposentadoria e pensão, mas especialmente com relação à organização e funcionamento das referidas regimes, observando garantir a sua sustentabilidade. Não obstante a referida emenda tenha, entre suas principais alterações, desconstitucionalizando as regras de aposentadoria e pensão em relação aos servidores federais, estaduais, distritais e municipais. Outras disposições delas constantes são de obrigatorial observância para todos os entes da federação. Com efeito, a Constituição é a lei das leis, a lei fundamental por meio da qual todas as demais normas se orientam. Ademais,
a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal bem definiu que os princípios incumbidos na Constituição Federal são de obrigatória observância pelos entes federativos. ADI 101, ADI 178 e ADI 755, ADI 369, ADI 4.698. No que tange à doutrina, assevera-se que as disposições estatutárias ou de outras natureza, se outro for o regime jurídico, todavia, não podem contrariar o estabelecido na Constituição da República como normas gerais de observância obrigatória para a administração direta e indireta, conforme o caso, na organização de seu pessoal e dos respectivos regimes jurídicos. A emenda constitucional número 103/2019 alterou a alíquota de 11%, passando-a para 14% para os servidores federais, nos termos do artigo 11 da EC número 103 de 2019. Artigo 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que trata os artigos 4º, 5º e 6º da Lei número 10.887, de 18 de junho de 2004. Esta será de 14%. Já o inciso 4 do artigo 9º da mencionada emenda determinou que os estados e o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrando que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado isto, em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Importante considerar ainda que a reforma decorrente da EC número 103 de 2019 entrou em vigor na data de sua publicação, 13 de novembro de 2019, para todos os regimes próprios de previdência social. Entre as disposições de aplicabilidade imediata estão as previstas no artigo 9º da citada emenda constitucional, com as respectivas especificidades, sendo que, salvo na situação de ausência do déficit atuarial a ser equacionado, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer a alíquota inferior à da Constituição dos servidores da União, 14%. E do mesmo naquela hipótese, a alíquota não poderá ser inferior àquelas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Assim, aqueles regimes que tem o déficit atuarial, que é o caso do FUNPRESP, não podem manter a alíquota de 11% para os seus servidores. Primeiro, porque esta manutenção viola o disposto da emenda constitucional número 103/2019. Segundo, porque descumpre o artigo 3º da lei número 9.717/1998. Em suma, a norma que mantém a alíquota de 11% não pode se encontrar recepcionada pela nova ordem constitucional. Está revogada e, por contrário à lei federal, é ilegal
portanto, é inconstitucional e ilegal. Ante a impossibilidade de manutenção da alíquota de 11%, surgem duas possibilidades: alterar a alíquota única, majorando-a para 14%, como proposto pelo Poder Executivo, ou implantar a alíquota progressiva. Sobre a alíquota progressiva, importante evidenciar o teor do inciso 1º do artigo 149 da Constituição Federal, que, embora os municípios possam adotar a alíquota progressiva ali estabelecida, a interpretação que tem sido aplicada é que a adoção da alíquota progressiva exige uma alíquota efetiva média superior a de 14%. O que, ao nosso ver, seria completamente impossível pelas faixas de remuneração dos servidores municipais, embora tal situação ainda tivesse que ser confirmada ao cálculo atuarial. De qualquer modo, ainda que haja previsão constitucional para o estabelecimento de alíquotas progressivas, é preciso restar comprovado atuariamente que eles contribuem para o equilíbrio financeiro atuarial do regime e não provoque o aumento de déficit atuarial. Ora, se temos um regime próprio de previdência social com déficit atuarial superior a 30 milhões de reais, como no caso em análise, conforme relatório de resultado de avaliação atuarial, anexado aos autos, devemos, como gestores e legisladores, implantar meios para equacionar esse déficit e não aumentá-lo, sob pena de caracterização de crime de responsabilidade, posto que a implantação das alíquotas progressivas se acarretar diminuição na arrecadação dos tributos, em sua alíquota mínima de 14%. Que a Lei de Responsabilidade Fiscal, LC número 101, de 4 de maio de 2000, define em seu artigo 14. Daí porque, o nosso ver, eventuais violações aos dispositivos previstos na Constituição Federal ou Estadual poderão exercer a tomada de medidas administrativas ou judiciais cabíveis pelo Tribunal de Contas, por representação de seu Ministério Público de Contas e por outros órgãos aos quais a Constituição Estadual reserva competência fiscalizadora a legitimação para ajuizamento das ações cabíveis. No caso em análise, é do conhecimento de todos que a grande maioria dos contribuintes para o FUNPRESP encontra-se dentro das faixas salariais até 5 salários mínimos, de forma que, em caso de implantação de alíquotas progressivas, dificilmente conseguiríamos obter uma alíquota média superior a de 14%, se não iniciarmos as contribuições nos próprios 14%. Ou seja, para que a alíquota progressiva seja plenamente viável, a ponto de evitar a caracterização de renúncias à receita e equacionar o déficit atuarial existente. Teremos de iniciar a progressividade a partir dos 14%, o que não seria economicamente viável aos servidores contribuintes. No mais, em suma, o projeto de lei em análise
acompanhado da respectiva demonstração da existência do déficit do regime, está em consonância que os princípios contidos na Constituição Federal e Estadual, que o inciso 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Enfim, é possível concluir que a majoração da alíquota para 14% é medida indispensável para se alcançar o equilíbrio financeiro atuarial do regime que, como vimos, princípios previstos no artigo 40 da Constituição Federal e definido no inciso 1º do artigo 9º da EC número 103 de 2019, ao passo que a aplicação da alíquota progressiva resta inviabilizar no caso em tela. Anexo ao presente, encaminho cópia da avaliação atuarial, bem como da nota técnica número 122/12/2019 é o parecer salvo melhor juízo. Câmara Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás, 30 de novembro de 2020. Kim Montanani Fernandes Moreira, assessor jurídico. Ainda em expediente do dia, passa a palavra aos colegas vereadores. Dando seguimento, ordem do dia para votação. Projeto de lei número 55 PMP 2020, que estabelece regras do regime próprio de previdência do município de Palminópolis e regulamenta no âmbito municipal questões pertinentes às alterações promovidas pela emenda constitucional número 103 de 2019 e da outras providências. Primeira votação. Senhor Edival. Sim. Senhor Frank. Sim. Senhor Oswaldinho. Sim. Senhor Rogério. Sim. Senhora Shirlene. Sim. Senhor Varley. Sim. Senhor Venerando. Senhor presidente, eu ainda tenho essa intuição, né, que assim, eu disse que eu não votaria nesse projeto, né. O senhor tem o conhecimento da minha posição, mas vou votar porque é uma lei que veio lá de cima, né? É uma lei que não foi criada por nós aqui mesmo, então é uma lei que para o futuro vai ser melhor, né, para os funcionários. Então meu voto é sim. Então fica aí, projeto de lei número 55, PMP 2020, 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Passando para o Parlamento Livre, passa a palavra aos colegas vereadores. Então, para encerrar, não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente